Tá difícil de contratar um bom vendedor. Fazem meses que eu estou procurando um bom vendedor e eu não consigo achar. Nesse vídeo você vai entender que na verdade não estão Eu não consigo contratar um bom vendedor para minha empresa. Tá difícil de achar bons profissionais no mercado. Nesse vídeo você vai entender que a dificuldade não é de encontrar bons profissionais. Tá difícil de encontrar bons profissionais de venda no mercado. Eu não consigo encontrar um bom vendedor para minha empresa. O que você vai entender nesse vídeo é que não está faltando bons profissionais. O que está faltando é a maneira certa de contratar. A verdade é que o teu RH, ou você, quem está fazendo o processo seletivo, está fazendo as perguntas erradas. Já aconteceu com você de estar fazendo um processo seletivo e o mesmo processo que é utilizado para contratar um administrativo, um encarregado, um RH, é o mesmo processo seletivo que está sendo utilizado para contratar um vendedor. Não te parece estranho o processo seletivo ser parecido? Será que são as mesmas habilidades que eu estou procurando num assistente administrativo ou num gerente financeiro que eu estou procurando também num bom vendedor? Eu acredito que não. Então, veja, na verdade não estão faltando bons profissionais no mercado. O que está faltando, na verdade, é fazer as perguntas certas durante a entrevista de emprego para conseguir contratar um vendedor que tenha aquelas habilidades que vão fazer com que ele tenha sucesso na área de vendas. Obviamente, agora eu vou colocar você para pensar um pouquinho, você precisa tentar entender quais são as habilidades que são importantes para um bom vendedor. Primeiro, enquanto você pensa nisso, eu vou falar um pouquinho sobre como geralmente é conduzida a entrevista. Geralmente a gente pergunta o tempo de experiência dessa pessoa, aonde que ela já trabalhou, qual foi a função dela, se ela ficou muito tempo ou pouco tempo nas experiências anteriores. Será que uma pessoa tendo trabalhado numa empresa conhecida por vários anos, isso significa que ela vai ser um bom vendedor na tua empresa? Então aqui está a prova mais concreta de que nós estamos procurando errado e por isso que você não consegue encontrar um bom vendedor para a tua empresa. Vamos pensar o seguinte, de uma maneira simples e fácil. O que faz um bom vendedor? Quais são as características que ele precisa ter para ele conseguir performar? Vamos lá, eu vou quebrar essas características para vocês de maneira simples e fácil. Vou quebrar em 3 parâmetros. Um bom vendedor, ele precisa saber gerar novas oportunidades de negócio. Acho que você já deve ter reparado que muitos dos vendedores que trabalham para você hoje são aqueles que ficam o dia inteiro esperando a oportunidade cair no colo. E a gente sabe que o mundo já está cheio de tiradores de pedido. Me dá até um pouco de raiva de ver essas pessoas se chamando de vendedores, porque na verdade elas são atendentes muito bem pagos que ficam só esperando o cliente chegar para que eles possam colocar o pedido no sistema. Então veja, você precisa avaliar durante a entrevista se essa pessoa ela já teve experiência anterior captando novas oportunidades de negócio. O que eu tenho na minha experiência aqui de 12 anos de consultoria, ajudando a estruturar processos comerciais em diversas empresas, a gente já estruturou centenas de empresas e a gente treinou milhares de vendedores. O que a gente começou a perceber é que quando eu contrato uma pessoa que não tem esse comportamento, que a gente chama de comportamento intencional, um comportamento de busca de novas oportunidades, dificilmente você vai ser capaz de treinar essa pessoa para fazer isso. Não porque é impossível treinar, mas sim porque é demorado. Então, obviamente, você não vai conseguir contratar uma pessoa totalmente pronta para a tua empresa, mas é imprescindível que você consiga contratar uma pessoa que já tem essa capacidade de prospectar e de gerar novas oportunidades de negócio. Essa é a primeira característica. Nos vídeos seguintes eu vou falar como encontrar essa característica na entrevista. Mas primeiro eu preciso que você saiba a importância dessa característica e você precisa saber que isso é um divisor de águas. Vamos agora para a nossa segunda característica. A segunda característica é que o vendedor ele precisa conseguir conectar a dor do cliente
à solução que é oferecida. Então ele precisa conseguir fazer essa ponte de uma maneira didática. O vendedor, ele não pode ser técnico, ele não pode ser complexo no que ele está falando. Porque se o comprador não conseguir entender o que está sendo apontado e se ele não conseguir entender a conexão real entre o problema dele e a solução que está sendo apresentada, ele vai ficar com dúvida. E dúvida significa que ele não vai comprar. Então veja, muitas vezes a gente busca uma pessoa que já fez treinamento de vendas, que já tem experiência de vendas, e isso nem sempre é o mais importante. O que eu considero mais importante, até porque essa parte de treinamento de vendas, né, essa parte de metodologia de vendas, ela é totalmente treinável. Mas o que eu preciso diferenciar aqui nessa parte, o que eu costumo diferenciar, é que se a pessoa tem experiência com venda de produto, dificilmente ela vai performar bem numa venda de serviço. Até porque o produto ele já é totalmente tangível, ele é palpável, ele é mais objetivo. Então é muito mais fácil mostrar para o cliente como que esse produto resolve a dor dele. Agora, se você tiver com uma empresa de serviços, é muito importante que você contrate um vendedor que já teve uma experiência ou já tem experiência com venda de serviços. Para mim, esses dois mundos dificilmente se comunicam, e se você contratar um vendedor de produto para vender o seu serviço, provavelmente você vai sentir grandes dificuldades de treinar ele. Eu até entendo que é necessário contratar um vendedor com experiência. E aqui eu coloco um ponto que provavelmente você vai achar polêmico. Eu não gosto, dentro dos meus processos seletivos, de contratar pessoas que trabalharam em setores que tradicionalmente dão pouco treinamento e dão pouco suporte para o vendedor. Por exemplo, o setor de varejo e setor de telemarketing, eles precisam contratar muitas pessoas e eles têm uma rotatividade muito grande. Portanto, eles acabam pegando qualquer pessoa e acabam não treinando muito bem essa pessoa porque eles sabem que a rotatividade vai ser grande. Então, eu não gosto de contratar inicialmente pessoas que tenham essa experiência de trabalho porque eu sei que eles não receberam o suporte necessário e não receberam o treinamento necessário. Então, não quer dizer que essas pessoas sejam ruins. Quer dizer que eu vejo que quando nós contratamos profissionais dessas áreas, nós precisamos investir muito no treinamento dessas pessoas. Ou seja, se você for fazer essa contratação, saiba que você vai precisar investir tempo e dinheiro no treinamento. Beleza, falamos sobre a nossa primeira parte, falamos sobre a nossa segunda parte. Eu quero testar você aqui no vídeo. Qual foi a primeira parte que a gente falou mesmo? É importante procurar pessoas que não sejam tiradores de pedidos, que já tenham dentro do seu histórico, já tenham exercido algum tipo de função de vendas, onde eles têm o comportamento de buscar e de criar novas oportunidades de negócio. O nosso segundo ponto que a gente comentou aqui é procurar não pessoas que tenham experiência em vendas, mas pessoas que saibam conectar o problema do cliente, a necessidade do cliente, à solução oferecida. E não necessariamente pessoas que tenham feito um cursinho de técnica de vendas, até porque isso é ensinável. Agora a gente vai... Esse vídeo tá realmente para ser polêmico, então a gente vai para uma terceira parte polêmica. Quem nunca ouviu falar que o vendedor ele não precisa ser organizado? Quem precisa ser organizado é o pessoal do financeiro. Muitas vezes o vendedor ele é taxado como uma pessoa criativa, como uma pessoa que consegue improvisar muito bem e uma pessoa que consegue ganhar o cliente na lábia. A questão é que esse tipo de vendedor já passou e agora nós precisamos de um vendedor extremamente organizado. Obviamente que eu não quero um vendedor que saiba fazer cálculos na planilha, esse não é o ponto mais importante, mas veja como é importante um vendedor que saiba preencher e que tenha essa competência, essa organização de preencher um software de CRM. Se você não tem um software de CRM na sua empresa, aqui está um grande problema. Já saia nesse meu vídeo, vai procurar um software de CRM, porque hoje ele é a base para a tomada de decisão dentro de qualquer empresa. Nós precisamos parar de tomar decisões subjetivas, baseadas no achismo, e a gente precisa começar a tomar decisões baseadas em indicadores, em números e matemática, porque essas decisões elas são muito mais assertivas. Beleza, voltamos aqui para o nosso ponto. Veja, grande parte das empresas que eu trabalhei, que eu fiz consultoria, eles perguntavam como é que eu faço para o vendedor preencher o CRM?
Olha, é simples. Primeiro, começa na contratação. Se você já estiver contratando uma pessoa que já é organizado e já tem todo esse histórico de preenchimento do sistema, provavelmente você não vai ter problemas com isso. Provavelmente você vai já pegar uma pessoa mais pronta nesse sentido. Por isso que é importante você investigar isso na hora da entrevista, para você não ter essa frustração depois de ter que ficar convencendo o vendedor a ser organizado. Você já tentou pegar uma pessoa desorganizada e tentou transformá-la numa pessoa organizada? É muito difícil. Então é extremamente importante que o vendedor seja organizado, porque a nossa terceira habilidade, que é imprescindível aqui, é fazer o acompanhamento das oportunidades que ele já apresentou uma proposta ou já fez um orçamento. Durante todo o histórico nosso de 12 anos aqui na consultoria de vendas, a gente entendeu que uma das maneiras mais fáceis da gente acelerar as vendas das empresas é através de um controle melhor do follow-up, desse acompanhamento de vendas, acompanhamento dos orçamentos. Muitos dos vendedores que a gente trabalhou eram completamente desorganizados e acabavam perdendo muitos orçamentos porque não faziam o devido acompanhamento. Ou seja, contratar pessoas que já saibam como fazer esse acompanhamento, já saibam preencher um CRM, já saibam a importância desse CRM, vai fazer com que você não perca essas oportunidades por negligência do vendedor, mas também vai te ajudar no seguinte sentido. Quando você tem números dentro da sua empresa, quando você tem indicadores, isso vai ajudar tanto o vendedor que é piorzinho na empresa, que está começando, mas também vai ajudar o vendedor melhor. Muitas vezes você vai pegar os dados do vendedor melhor para entender o que ele faz de correto na empresa que faz com que ele faça tantas vendas, e você vai usar esses números, vai usar essas estatísticas para treinar o vendedor que está iniciando dentro das habilidades que são importantes dentro daquele mercado. Muitas vezes, para você transformar a tua venda de uma maneira, talvez de uma maneira de achismo, para transformar em um processo mais previsível e até para você jogar mais previsibilidade para o financeiro também na questão dos custos, é importantíssimo que você tenha esse sistema de CRM muito bem preenchido. Sem contar que se um vendedor, por acaso, sai da empresa, ele não leva as informações dos clientes e você fica ciente de quais eram as oportunidades de venda que ele estava tratando naquele momento. Então essas oportunidades elas não são perdidas porque elas são de domínio da empresa, porque elas estão devidamente registradas dentro de um sistema de CRM. Vamos revisar aqui para mim? Vamos revisar aqui comigo quais são as 3 habilidades que são mais importantes e que devem ser avaliadas durante um processo seletivo para um vendedor? Depois eu posso falar sobre um gestor comercial, mas hoje nós estamos falando apenas sobre vendedor. Veja, nós precisamos de um vendedor que seja ativo, eu costumo chamar isso de intencional, é aquele que corre atrás das oportunidades e não espera as oportunidades chegar no colo dele. Depois, nos próximos vídeos, vou falar como que você procura isso numa entrevista de emprego. Segundo ponto, um vendedor que não só que saiba falar, porque muitas vezes a gente procura um vendedor que saiba falar bem, mas eu preciso de um vendedor que saiba correlacionar, que saiba ouvir a dor do cliente e saiba correlacionar essa dor do cliente com a solução que está sendo oferecida. Esse, na minha opinião, é o mais importante. E o terceiro ponto, um vendedor que seja organizado o suficiente para conseguir preencher o sistema de CRM com as informações importantes que vão ajudar o gestor comercial, e não só o gestor comercial, mas também o gestor financeiro, na tomada de decisões. Porque a venda ela se torna muito mais matemática, ela se torna muito mais previsível. E sem contar que os relatórios de performance dos vendedores ajudam para que nós possamos melhorar também o processo de vendas daquela empresa. Ou seja, resumo total da ópera, ao longo de todo esse período você tem feito o processo seletivo errado, porque você tem procurado as características erradas dentro do vendedor, dentro de cada currículo. Você tem procurado onde ele mora, você tem procurado a idade dele, você tem procurado talvez as experiências passadas dele, e você, não estou dizendo que isso não seja importante também, mas você deixou de pegar a parte mais importante. Veja, já tiveram algumas entrevistas que eu participei, onde na entrevista de competências, que é a segunda parte da entrevista, a gente procura vendedores proativos.
Mas vendedor proativo, aquele que resolve as coisas, ou ele é proativo dentro da empresa, não significa que é aquele vendedor intencional, aquele vendedor ativo que vai buscar e vai gerar oportunidades de negócio. Então você tem que saber diferenciar uma coisa da outra. Veja, antigamente a gente queria um vendedor com lábia, aquele vendedor que chegava na entrevista e nos convencia. E a gente precisa separar uma coisa da outra. Uma coisa é o cara ser especialista em entrevista de emprego, saber se vender na entrevista de emprego. Outra coisa é ele conseguir vestir a camisa da empresa e ele conseguir fazer a venda do produto da empresa. Então, acho que todo mundo está cansado daquelas pessoas que só falam e não conseguem executar. Fiquem atentos aqui nesse canal, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu vou apresentar para vocês no próximo vídeo. Tá? Vou detalhar um pouco mais esse assunto e vou falar para vocês como que vocês procuram, quais são as perguntas que vocês fazem numa entrevista de emprego para encontrar a pessoa com essas características.